Olá pessoal, é um grande prazer estar me dirigindo mais uma vez a todos vocês, queridos amigos e amigas da Casa Branca do Caminho. É sempre uma alegria, né, a gente poder de alguma forma juntos refletirmos e compartilharmos esses ensinamentos que a espiritualidade nos traz através do Espiritismo, né? A gente queria, junto com todos vocês, é, pensarmos a respeito de um assunto que, vez por outra, as pessoas comentam, né? Às vezes não entendem, que é o esquecimento do passado. Por que a gente vem, reencarna, esquecendo o que nós somos na vida passada, né? Qual é o propósito disso, né? Inclusive esse tema a gente encontra lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos, lá no item 11, esquecimento do passado, mas também lá no livro dos Espíritos, né? Na questão 392 do capítulo 7. A gente sabe que isso é motivo de curiosidade para muita gente, né? Muita gente tem interesse até em saber, poxa, eu gostaria de saber o que eu fui no passado, né? E as pessoas às vezes têm uma ilusão, né, de que foram assim alguma coisa muito especial, né, do passado. Tem até uma historinha curiosa que conta que algumas amigas assim de alta sociedade costumavam visitar o Chico, né? E certa vez uma delas falou: "Ah, Chico, eu acho que na vida passada eu devo ter sido uma rainha, né?" E a outra falou: "Ah, pois é, eu também devo ter sido alguma princesa." E a outra: "Ah, eu devo ter sido da nobreza e tudo mais." O que você acha, Chico? Você acha que a gente realmente foi rainha, princesa ou da nobreza? Aí o Chico falou assim, respondeu assim: "Ah, minhas filhas, eu tenho quase certeza que sim, porque as mais humildes, né? As lavadeiras, as faxineiras, já estão lá no plano espiritual." Então, quer dizer, o que ele quis dizer com isso, né? É que realmente as pessoas se iludem com essa ideia de que foram alguém muito especial, alguém muito destacado na vida passada, né? E, e a gente sabe que pelo mundo que a gente vive, no mundo que nós estamos, dá para dar uma ideia, né, mais ou menos de que nós somos. É só analisar as nossas tendências, né, do nosso interior, que a gente vai ter uma ideia mais ou menos de como foi a nossa persona, não necessariamente como foi exatamente a nossa vida, porque a natureza não dá saltos. Então, se cometemos alguma atrocidade, algum erro muito grande no mal, no passado, aliás, a gente certamente não convém saber, né? Porque vamos entender que o esquecimento do passado espiritual da gente aqui quando está encarnado, ele é justamente uma bênção, é uma prova da misericórdia de Deus para conosco, né? Ao contrário do que muita gente pensa, possa imaginar, de que, poxa, como é que eu vou... essa questão da reencarnação, principalmente quem não é espírita, né? Essa questão da reencarnação, como é que funciona isso? Porque não é justo eu então não entender o que eu fiz no passado, né? Como é que eu vou compreender? Mas é justamente o contrário, né? É pela misericórdia, toda a sabedoria de Deus que nos concedeu esse esquecimento. Porque imaginem, no seio familiar, por exemplo, você conviver com entes queridos, pessoas ligadas ao seu coração, e você soubesse que você prejudicou demais aquela pessoa no passado. Você fez um mal muito grande a ela, ou ela a você. Então, o esquecimento do passado, se não fosse assim, traria muitos desajustes na vida em sociedade, na vida em família, né? Então, é uma oportunidade, né, que Deus nos dá para uma nova etapa, uma nova existência, né? De muitas vezes colocar no mesmo ambiente familiar espíritos
que se comprometeram de alguma maneira, né, com o mal um para o outro, de se aproximarem e provocar um reajuste, né, um acerto. Porque se não fosse assim, tudo ficaria muito complicado, né? Como é que a gente vai reconhecer nas pessoas com quem a gente convive aqueles que a gente magoou, que a gente fez muito mal, né? Então, sem o esquecimento do passado, a gente ia se sentir humilhado ou muito orgulhoso demais, né, em relembrar esses fatos que iam dificultar muito a gente, né? Então, imagine quantos transtornos, né, não poderia causar em a gente saber o quanto de sofrimento eventualmente nós causamos, né, às pessoas ou elas a nós. Então isso certamente ia trazer muito conflito, muita dificuldade, principalmente na vida em família, na vida em sociedade em geral, né? Então o esquecimento do passado não nos tira, né, esse progresso já conquistado, né, de forma nenhuma, né? Porque todo o conhecimento adquirido anteriormente, de encarnação passada, ele fica arquivado com a gente, né, no nosso subconsciente, né? Então são muitas as pessoas que ainda morrem de curiosidade em saber, como uma ilusão, né, se foi, como nessa historinha do Chico, uma rainha, alguém da nobreza. Então é uma ilusão que as pessoas querem fazer, né? Inclusive muitas desejam, e isso a gente encontra no YouTube, né, uma oferta de regressão. Todos já devem ter ouvido falar da RDV, né, regressão de vidas, RDP, regressão de vidas passadas. As pessoas procuram isso por pura curiosidade. O Espiritismo não recomenda a regressão, embora compreenda que para fins terapêuticos, feito por profissional, né, sempre sob uma orientação de um psiquiatra ou um psicólogo, porque a gente compreende que às vezes aquele trauma que a pessoa viveu, às vezes até na infância, não necessariamente numa outra vida, né? As pessoas vivem um trauma de adulto e que tem uma origem lá na infância, mas talvez numa vida passada. Então, para fins terapêuticos, ela pode ser boa? Pode, né? Mas a gente observa que a maioria das pessoas procuram como pura curiosidade, né? Então, na regressão de vida passada, nessa tal de RVP, feita por alguns profissionais que usam a hipnose, né, para chegar nessa situação, eles acessam justamente o subconsciente da pessoa, né? Então, o Espiritismo, como eu disse, ele não recomenda, né? Então é preciso ter muita cautela, né, muito cuidado com essa questão da vida passada. Então, o espírita consciente, ele sabe que as provas que se vive, que nós vivemos, né, no caminho, elas têm uma razão de ser, elas têm um propósito, né? Então, são provas, são também expiações do passado e justamente por isso que nós estamos aqui, para o reajuste e o aprendizado, né? Então, compreender que as dificuldades de hoje, como uma prova, como um reajuste, são oportunidades de progresso para a gente, né? Porque o que adiantaria saber o que era, o que foi, como foi a nossa vida passada? Isso só ia trazer muito mais transtornos, porque se a gente hoje, com a vida que nós temos, tão atribulada, tão cheia de desafios, dificuldades, muitas das vezes a gente não sabe lidar com os próprios conflitos atuais. Imagina isso somado a uma vida passada. Então ia trazer muito transtorno, né? Nós seríamos incapazes de ao mesmo tempo viver a nossa existência atual recordando totalmente uma experiência passada, mesmo que for uma vida passada, porque quanto mais, eu acho que a lógica, o bom senso diz assim, quanto mais nós imaginássemos voltar numa vida, quanto mais vidas voltássemos, certamente em piores condições nós iríamos nos encontrar. Não necessariamente só material, mas moral, né? Então Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede esse esquecimento do passado,
a fim de que a gente possa resgatar os nossos débitos, aqueles a quem provavelmente a gente tenha prejudicado, ou se fomos vítimas, enfim, daí a necessidade de a gente então vivenciar esse presente com tranquilidade, né, e com atenção em favor da nossa própria melhoria, né? Então é um assunto que volta e meia aparece no meio das pessoas, porque se tivemos outras existências, por que não lembrá-las? Então fica realmente bem compreendido que isso é uma grande bênção de Deus para conosco. Ao contrário de que muitos pensam de que não seria justo eu estar tendo uma outra oportunidade, esquecendo tudo que eu fiz no passado. E é justamente o contrário, porque a misericórdia de Deus é infinita conosco, e essa é uma grande prova, né, de que Ele nos dá, numa nova encarnação, uma nova etapa, um novo start, um novo início, para que a gente faça escolhas melhores, né? Porque imagine aquele presidiário que sai da detenção depois de cumprir a sua pena. Ele cumpriu toda a sua pena por conta de algum equívoco, de algum crime, enfim, mas cumpriu toda a sua pena. E ele volta para a sociedade, né? O que ele espera? Ele em si, de fato se regenerando, de fato tendo não só cumprido o tempo lá dentro da penitenciária, mas tendo caído em si, né? A gente sabe que infelizmente é uma exceção, mas acontece, e muitas vezes. Ele quer voltar para a sociedade como um homem que, olha, eu errei, e paguei por isso, cumpri meu quinhão ali de responsabilidade e quero agora uma vida nova. Quero partir para uma nova... Eu aprendi a lição, né? E aí, como que seria, né, para todas as pessoas, e isso infelizmente acontece, o indivíduo volta para a sociedade tentando um emprego, tentando ali uma oportunidade, mas aí se vê lá, ex-presidiário, as pessoas já o taxam, não, esse eu não quero, Deus me livre, tem um presidiário, ex-presidiário trabalhando aqui comigo, né, e tudo mais. É difícil julgar essa ideia dessas pessoas, mas imagine aquele que realmente cumpriu a sua pena e está realmente disposto a seguir adiante. Então é mais ou menos assim, né? Como é que seria para a gente tão difícil recomeçar uma nova existência, eventualmente sabendo de tantas pendências e equívocos do passado? Então seria muito prejudicial para todos nós. Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Fica essa reflexão para nós acerca desse tema, né? Quem quiser dar uma olhadinha lá melhor no Evangelho, no seu capítulo 5, item 11, e no Livro dos Espíritos, também a gente encontra essa passagem lá na questão 392. Fiquem todos com Deus e que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Um abraço a todos.